Vale lembrar a declaração dele, né? Vamos ver se o torcedor vai ser feliz em dezembro, né? Quero que o torcedor seja feliz em dezembro. Isso foi uma das frases que o Boto falou na chegada, numa comparação aí com a alegria, né, de contratações que não vieram em profusão no começo da temporada, mas aqui a ideia é que a galera comemorasse os títulos ao final da temporada. Como assim? Imagino que você que está assistindo a gente queira que o Flamengo ganhe mais coisas relevantes nesse ano. A gente estava falando aqui sobre essa situação do. Você citou até, né? A dinâmica dos pontas. Quando o Cebolinha joga, o pessoal pede Michael. Quando o Michael joga, o pessoal pede Bruno Henrique aberto pela ponta. Ou Bruno Henrique não rende por ali, vem outro cara. O que a gente tem hoje no Flamengo é pior, sei lá, do que o irlandês? Você acha que está tão grave assim aquele setor? Como é que você está enxergando essa posição para a qual o fera Mike Johnston seria contratado? Não sei, não vi nenhum jogo inteiro dele. Então, analisar tecnicamente se ele é melhor ou pior que o Cebolinha. O que eu acho é que, assim, os 3, 4 lances que tinha ele na Premiership, se você fizer um videozinho, vai ter... O Cebolinha vai ter uns 40 lances daqueles. E é um jogador que tinha 30 jogos de seleção e tal, e hoje não está funcionando. Então, ter alguns lances ali, e lances na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, né? Não é na segunda divisão inglesa, né? Então, isso não quer dizer muita coisa, mas não estou analisando tecnicamente o jogador porque não vi jogos inteiros dele. Só, né, a gente está vendo aqui o contexto inteiro do que é. Tá precisando para essa posição, e eu acho que tem inclusive uma discussão. A informação que eu tenho, o Flamengo vai trazer 3 ou 4 jogadores, que em princípio eram 3, agora podem ser 4, tá nesse sentido. O orçamento, eu não tenho o valor preciso, mas inicialmente eram 25 milhões de euros para esse meio de temporada. Saiu o Gerson com 25 milhões de euros e talvez saia o Wesley, né? Não significa que vai ser, então tem 50. Dobrou. Não é isso. Não é isso. Né? Até porque você tinha ali o quanto você precisava bater a meta de venda, né? Que vai bater pelas contas aqui, com o Gerson vai passar, né? Porque já tinha vendido o Alcaraz, aí vai chegar, a meta de venda era 35. Com o Gerson vai dar 40 e alguma coisa milhões de euros de venda. 45, 40, 40 e 45, né? Aí você ainda vai ter que ver a questão do Wesley, e aí você vai se vender também o Wesley, talvez você tenha uma sobra maior, mas o Flamengo também queria ter um acúmulo de caixa, essa era uma coisa da política do clube, eu não sei o valor preciso, mas tem algum dinheiro disponível sim para compra. E essa ideia de 3 ou 4 jogadores. As prioridades que eu sabia eram aquelas que já foram ditas zilhões de vezes, que eram reserva do Arrascaeta, que está sendo tentado aí o Carrascal, outro que é um ponta, né, que era a ponta pela esquerda, e aí uma informação que eu tenho é que tem uma discussão sobre se precisa para um substituto do Gerson ou não. E que, na visão da cúpula do clube, precisa. E na visão do Boto, não precisa. Então, já tem... já tem a informação que eu tenho de que era mais ou menos isso, que entende ali que poderia ser substituído com o que tem no elenco e mais alguns jogadores. A história, por exemplo, do Rodrigo Depou, existe alguma coisa? A informação que eu tenho é que até é uma possibilidade, mas possibilidade remota. Não está entre as prioridades postas. Então, o nome está ali, mas ninguém tentou nada, não é uma prioridade. Não está hoje posto como um nome. Pode acontecer e isso mudar mais para frente? Pode ser que. Até porque está em constante evolução, né? Como a gente está vendo, há algumas discordâncias entre um ponto entre uma visão e outra, e no final das contas tende a prevalecer a visão do BAP, né? Que é quem manda, né? Sim. Ele não vai escolher necessariamente o jogador, mas ele veta e ele pode escolher o que o elenco precisa, né? Falando assim, olha, entendimento aqui que esse jogador é necessário, então um ponta, o substituto do Arrascaeta e possivelmente esse outro jogador para substituir o Gerson, e aí poderia ter mais entre 4 jogadores, e aí o orçamento aí fluido, mas pelo menos eu acho que o Flamengo vai ter 25, 30 milhões de euros, talvez tenha um pouco mais, a depender da venda do Wesley. Acho que esse aí é uma... Eu não vou cravar número aqui, porque eu não tenho um número preciso. Eu fiz aqui conta com algumas pessoas que entendem o negócio, mas precisa ver o quanto compensa a saída do Gerson
em termos do que estava de venda, e às vezes eles também podem entender que está precisando muito e dar uma forçada de barra e apostar um pouco mais, né? Essa coisa não dá para cravar. Mas eu acho que a informação que eu tenho é 3 ou 4 jogadores. Inicialmente tinha ouvido que eles já estavam meio encaminhados na sexta-feira, só que 2, um é o Carrascal que ainda não se resolveu, e outro é o Mike Johnston, que foi pro saco. Deu ruim, Né? não vem mais. Exatamente. Passaram essas informações relevantes aí. Como é que você encara um diretor de futebol que entende que não precisa contratar um substituto pro Gerson, hein? E aí, o que fazemos com essa situação? A gente já falou tanto na outra live que era praticamente uma obrigação, quase botando a faixa lá, contratar para o lugar do Gerson é uma obrigação. E como é que você entende essa visão dele? Eu já dei uma cornetada aqui, né? Me ajuda, Boto, porque, enfim, para mim não faz lógica, não tem nenhuma lógica você perder um jogador como o Gerson, da característica dele, não buscar, pelo menos numericamente, um cara para botar no lugar. Sem contar a qualidade e a capacidade que ele faz em campo. Mas como é que você está vendo isso tudo? Eu acho que tem 2 questões aí, né? Primeiro, a função do Gerson, que ele fazia várias funções, né? Ponta armador ali na direita, às vezes segundo volante, às vezes ia jogar pela esquerda também, em vários momentos. Jogador que chegava lá em cima, pressionava, também podia jogar atrás, era um líder do time. Então, insubstituível, vamos ser sinceros aqui, né? E referência técnica. Dificilmente você vai achar um jogador do mesmo nível técnico. O Rodrigo Depou, por exemplo, até teria um nível. Eu considero o Gerson tecnicamente melhor jogador, mas o Depou entrega outras coisas, né? Isso. Outras coisas e entrega liderança. Até na faixa também. Direita do campo ali e tal, a capacidade técnica do meio campo da Argentina que a gente elogia pra caramba. Teria o mesmo patamar. A gente pode discutir aqui o que se você acha melhor um ou outro em determinado, mas ter um jogador do mesmo patamar, pelo menos, né? Campeão do mundo, pô. Tem que respeitar campeão do mundo, E você olha o próprio jogo do Atlético de Madrid agora no Mundial, ele estava jogando bem, né? Ele arma o time todo lá, vindo lá de trás, é ele que vem trazendo. E uma coisa que eu acho que o Gerson entrega, e que se for substituído por um ponta, não necessariamente falando que vai ter, é volume de jogo e controle de domínio de jogo. Porque quando você tem Jorginho, De La Cruz, tinha um Pulgar, mas agora tá machucado, mas assim, Jorginho, De La Cruz e Gerson, é um time que é capaz de reter a bola até contra o Bayern. E aí eu não vou entrar de novo na discussão, mas é capaz de disputar a posse de bola até com o Bayern, porque é um time tecnicamente muito forte nesse meio de campo. E por isso eu acho que precisaria de um jogador com essas características de ter um controle de bola, além do ponta que vem a ter ali, quem está jogando é o Luiz Araújo, né? Não sei se eles estão pensando no Luiz Araújo como substituto imediato do Gerson, né? Então eu acho que precisaria de um substituto para manter esse estilo de controle de jogo que o Flamengo tem. E aí tem a outra coisa da discussão da liderança que a gente pode falar mais à frente, que era a discussão do capitão, enfim. O que vai ser dessa aí? Deixa eu ver as reações da galera por aqui, como que vocês estão falando. Teve gente que, o Lucas Hernandes falando que o Felipe Luiz está sendo usado como marionete pelo Boto, meio maquiavélico aqui. Cadê o Lohan? Pois é, outra peça da base aí que não vingou, perdeu espaço, foi usado recentemente pelo Felipe Luiz nos Jogos do Campeonato Brasileiro. Já esteve mais longe do Flamengo do que está agora, né? Então o Lohan fez meio que um caminho de retorno para ser usado aí. José Lucas dizendo que um jogador desse, referindo ao Mike Johnston, não vale 7 milhões. Não vale 7 milhões de reais, que dirá 37 milhões, né? Usando aí a conversão. Esses caras só podem estar com dinheiro sobrando para fazer esses negócios. Não é o caso de dinheiro sobrando, como o Rodrigo já explicou recentemente aqui nos últimos comentários. Deixa eu ver mais aqui. O Wesley tem proposta? Ainda não tem. Foi quem perguntou essa aqui. Fugiu o comentário, mas ele perguntou se o Wesley tem proposta. O Gilvan Silva. Não tem proposta no momento, mas é aquela coisa, né? O Boto já falou para mundos e fundos que quer 30 milha pelo lateral direito e se não aparecer, não vende. E aí, afinal de contas, você já me deu a deixa aí. Capitão do Flamengo, né? Vamos falar de capitão do Flamengo, capitania. E agora? Para quem que você daria a abraçadeira? Tem 2 camisas. Para quem que você acha que vai sobrar a abraçadeira? Para quem que você daria a abraçadeira de capitão do Flamengo, Rodrigo Matos? Eu acho que a gente já tem um indicativo que o Arrascaeta vai ser o capitão, né? Por hierarquia ali de antiguidade e tal. O que eu já ouvi sobre o grupo do Flamengo é que um capitão
que é uma pessoa que tem uma liderança natural, seria o Alexandro, porque é um jogador com essa renome internacional, muito experiente, que tem essas características de capitão, mais do que o Arrascaeta, porque o Arrascaeta é uma liderança técnica, mas joga mais ali na frente, eu acho que é mais calado, por favor, não vamos começar com aquele papo de time, mas estou falando, tem uma característica diferente do Alexandro, por exemplo, não estou dizendo que ele é tímido, por favor, mas se você olhar, ele é um jogador, quando tem aquelas confusões, ele não é o primeiro a participar. E o Gerson era o primeiro a participar. Você lembra? Dava qualquer bolinho. O ali, Alexander Barbosa que eu diga. Exatamente. Dava qualquer bolinho ali. Pois é, esse é um bom exemplo. O Barbosa aparecia lá, ele já chegava empurrando o cara e tal, não sei o quê. Botando ali. Não estou falando que tem que sair na porrada com ninguém, não, para ser capitão. Mas tem que ter uma interlocução mais forte com o juiz e com a representatividade com o outro, em relação ao outro time também. Eu vejo mais, das coisas que eu já ouvi de dentro do grupo do Flamengo, eu vejo mais o Alexandre com essa característica do que o Arrascaeta. Mas eu acho que vai para o Arrascaeta, por antiguidade e de posto ali dentro. O Bruno Henrique já foi capitão também, mas a gente sabe que podemos não ter Bruno Henrique pode ser suspenso. Exato. Inclusive, na montagem do elenco, a gente tem que levar isso em consideração. É muito provável a suspensão do Bruno Henrique nesse segundo semestre. Então, seria um outro aí com o tempo de casa, geração 2019 e tal, mas que a gente não sabe. E aí eu vejo um outro problema com o Bruno Henrique. O Bruno Henrique é muito estrônico. Toda hora ele está caindo. Estrônico, estrônico é uma pessoa que é muito exagerada, entendeu? É claro que o cara tem que ter alguma moral ali, chegava. Mas o Bruno Henrique reclama em todos os lances. Capitão que reclama em todos os lances, uma hora o árbitro fica de saco cheio. Vocês viram o jogo Palmeiras e Botafogo pelo Mundial? O árbitro era francês, eu acho, mas era europeu. Eu estou lembrando aqui dele como francês. O cara não aguentava mais os jogadores brasileiros reclamando. Chegou um momento que ele fazia uma cara assim: para, por favor, para de me encher o saco. E eu acho que tem um equilíbrio entre um capitão que tem presença e que está reclamando toda hora, que está caindo toda hora na área, que é o caso do Bruno Henrique, entendeu? Então, por isso, eu vejo uma característica mais sóbria nesse sentido para o Alexandro ali. Mas vamos ver, eu acho que eu vou acabar ficando com a Arrascaeta. Tem uma outra situação. O Danilo seria uma possibilidade. Eu ia falar exatamente desse cara. Com a do Alexandro também. Acho que seriam duas boas opções. Ali. Só que ele não é titular absoluto, né? Isso. E aí é uma outra situação para o Felipe resolver. Se vai preferir contar com o cara que é um líder nato, articulado, já foi capitão de seleção brasileira, se é que ainda não é agora que o Marquinhos voltou, né? Enfim, está sendo titular, o Danilo não também na seleção, mas se vai preferir usar da experiência dele o tempo todo, de forma mais definitiva, ampla e restrita nesse time, ou vai ter que arrumar uma outra liderança dentro de campo. Essa é uma outra discussão. Arrascaeta também fizeram esse comentário para mim, é mudo, sim, o Arrascaeta é gênio, joga pra caramba, mas não é dos caras mais falantes e tal, enfim, nessa situação toda. Eu acho que não tem muito saco para ficar conversando com o juiz, inclusive. Você olha em todos os negócios, às vezes ele apanha, ele não reclama. Mas não de ser esse penteiro aí que você falou também, que os árbitros também, enfim, tem um meio termo, né? Você tem um que era o Gerson, demais, era o que o Gerson tinha. Exatamente. Quando ele chegava para falar com o juiz, o cara não achava que ele estava enchendo o saco durante o jogo inteiro. Era uma intervenção ali pontual, que bateu no meu jogador, precisa dar amarelo aqui, olha aqui, você inverteu falta ali, uma coisa nesse sentido, né? Beleza, vamos ver. A gente vai ter essas respostas até em relação ao posicionamento do Felipe Luiz no jogo de sábado contra o São Paulo. Vamos falar mais um que a gente pode esperar do Flamengo um pouco mais adiante. Mas ainda do que podemos ter de dinâmica dentro desse time, o que você acha que o Wallace já pode trazer depois desse Mundial que ele fez? A gente comentou sobre idas e vindas de galera da base, Vitor Hugo vai para onde, fica, vai para Malicão, aproveitou, mal não aproveitou. Como é que você está entendendo o que dá para a gente esperar dessa dinâmica envolvendo o Wallace nesse papel? Não sei se não dá para chamar de reserva da Arrascaeta ali, talvez numa versão Flamengo, 2 atacantes, aí sim e tal, ele por ali, o garoto que rendeu tanto com o Felipe na base, enfim. É o semestre, pode ser o semestre da vida do Wallace a partir de agora? Eu acho que
o Mundial serve para a gente ver muito o que esses jogadores podem dar no segundo semestre, no sentido de jogador que ficou muito mal aproveitado, que foi o caso, por exemplo, do Cebolinha e do Michael, demonstra que nos jogos importantes o Felipe já não tem a mesma confiança que tinha nos dois, né? E ele já elogiou bastante o Michael pelas funções táticas, o que ele entregava e tal, mas nos momentos cruciais ele recorreu mais ao Wallace, e o Wallace entregou 2 gols. E um jeito que eu tenho visto é que eu acho que o Wallace pode ser um centroavante, mais talvez do que um jogador de lado do campo. Aquele gol que ele entra contra o LAFC, ele entra sustentando tentativa de deslocamento ali do zagueiro, do volante, tentando derrubá-lo, e ele entra, troca de pé e chuta, desloca o goleiro, aquele é gol de centroavante. Então, visto que o Flamengo tem uma questão com o centroavante, tem o Pedro em recuperação, e aí tem os outros que são meio improvisados, né, jogando meio de falso 9, seja o Bruno Henrique, seja o Plata, eu acho que o Wallace deveria ser o primeiro reserva dessa posição, de centroavante, com uma opção de jogar, às vezes, lateralmente ali. Não sei se como meia no lugar do Arrascaeta é a melhor opção para ele, não. Eu vejo ele mais jogando muito calmo para concluir a gol. O Flamengo está precisando de jogador decisivo que seja calmo para concluir a gol. Por isso que eu não entendia lá porque o Boto quer vender os 30, 40 gols do Pedro. Passou o primeiro semestre inteiro o Felipe reclamando que o time era pouco efetivo. Chegava na cara do gol um monte de vezes e perdia um monte de gol. Era uma questão do time. O Flamengo está precisando de jogador decisivo. Então esse garoto, o Wallace, se ele demonstra essa capacidade de decidir, ele tem que jogar perto do gol. É isso. E aí, pensando nessa continuidade também do Flamengo e movimentações de mercado, tem outro papo aqui que envolve Léo Ortiz. A gente falou de liderança, se inclui o Danilo nessa situação toda. O pessoal, nossos amigos aqui do UOL, acho que foi no blog do André, não. O pessoal estava noticiando do interesse da Roma como possibilidade de saída do Flamengo para o Léo Ortiz. Você na posição de José Boto, vende, não vende, trava, não trava. Léo Ortiz é um bom negócio para Roma, para o Flamengo é interessante vender, fazer mais uma grana aí para tentar algo diferente no mercado também. Como é que você enxerga essa possibilidade de negócio envolvendo o Léo Ortiz? É engraçado que a gente acaba de sair do Mundial de Clubes, parece que nós estamos no final de temporada, né? Papo de contratação, de perde jogador, perde aquilo, tal, o que vai ser, o que não vai acontecer. A única segurança é o treinador dentro do campo e bola ali, né? Sobre o Léo Ortiz especificamente, o que você acha dessa situação? Acho que é uma insanidade se alguém cogitar a venda dele, porque o time já está num processo de perdas, como é o caso do Gerson, possivelmente o Wesley, então seriam dois titulares, aí vai abrir mão de mais um titular, tendo que repor já outras posições, e não é assim, você contrata rapidamente, já contrata outro zagueiro que repõe, não é rápido assim. E tem que lembrar o que aconteceu na última temporada. Teve muitas contusões, quando começou a tentar repor acabou gastando muito dinheiro e repôs o suficiente só para disputar na Copa do Brasil. O brasileiro já foi pro saco, quando estava tentando ali conseguir, de alguma forma, remontar o time por causa das contusões. Cebolinha, Matias Vinha, Pedro, enfim, todas aquelas contusões que teve no ano passado. Inclusive, estou vendo nesse ano uma certa demora também de contratação, né? Meio como aconteceu ano passado, porque as pessoas às vezes olham para o time titular e falam assim, perdeu o Gerson, pode ser que perca o Wesley. Beleza. Mas agosto é o mês da carnificina no futebol brasileiro. Chega ali, Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro, tudo junto, 8, 9 jogos num período curto, um monte de jogo decisivo. Se chegar sem elenco nesse período, você já não sobrevive, já chega em setembro morto. Já aconteceu várias vezes em temporadas assim, não só com o Flamengo, mas com outros também. Chega para o brasileiro e, eventualmente, em outras competições, você morre ali também. Então, não adianta nada. Você assim, não, contratei aqui um ponta sensacional, ele chega no meio de setembro. E aí não sobreviveu a agosto nas competições. Você, beleza, pro ano que vem tá ótimo, hein? Obrigado aí, valeu. Mas aí você acha que essa letargia aí é mais na conta de quem? Acho que eles ainda não conseguiram coisas que funcionassem, se encaixassem o valor
financeiro em relação ao que eles querem de jogador. O que parece mais próximo disso, nesse momento, é o Carrascal. E ainda com essa falta de sintonia do que o conselho diretor e do que eles pensam, pode ser que amanhã eles anunciem um jogador e surpreendam a gente, alguma coisa que a gente tivesse totalmente desconhecida, digamos assim, a negociação. Mas até agora parece estar... Bom, o brasileiro volta agora sábado. Né? E ainda não é agosto, você ainda tem alguns dias para agosto, 20 dias para agosto, mas já vai chegar nesse período agudo está muito próximo à chegada desse período agudo da temporada. Os jogadores teriam que chegar agora para uma semana, 2 semanas, no máximo, para eles terem encaixe mínimo para jogar em agosto, né? Essa perspectiva na visão do Flamengo, você mencionou a questão do Léo Ortiz, de não vender, não dá para vender, mas o jogador, você acha que faria sentido? 29 anos, teria que entrar na cabeça dele, né? Talvez, pelo que a gente sempre vê do discurso do Léo Ortiz, um cara bastante esclarecido, pode ser que ele queira ter essa experiência na Europa, e aí veio a proposta de um clube grande, e ele fale com o Flamengo que quer ir. Aí o clube vai ter que conversar sobre isso, mas a posição oficial até hoje é de que não sairia nenhum jogador se não fosse pela multa, não é isso? E aí, é claro que essa posição não vai valer exatamente para o Wesley, porque se tiver uma negociação lá muito boa, vão acabar vendendo. Mas tem 3 zagueiros hoje. Léo Ortiz, Léo Pereira e o Danilo que já teve contusão na temporada. O quarto é o João Vitor, que é um garoto muito promissor, mas é um garoto. Então você vai abrir mão de do zagueiro titular para ir correr atrás de outro zagueiro nesse momento, e aí procurar um encaixe novamente no modelo de jogo do Felipe Luiz, tendo já perdido 1 ou 2 titulares. Imagina perder 3 titulares no meio da temporada e ter que remontar isso enquanto você está nesse período alucinante ali de agosto. Não sei, só se estiver priorizando o financeiro, e não acredito que essa gestão vá fazer isso, porque eu sei que eles tinham uma prioridade muito grande com o lado esportivo.